No finalzinho da década de 60, faz tempo isso, hein? Eu trabalhava na Revista do Globo, na então Revista do Globo, e entrevistei ali. Eu cobrava por reportagem, por lauda, como se dizia naquela época, né? Pegava a minha remo, telegrafava ali a reportagem e cobrava por lauda. Naquela época eu estava assim, absolutamente desempregado, o pessoal da ditadura militar andava atrás de mim, eu não podia usar o meu verdadeiro nome. Naquela época eu usava um óculos desse aqui, não precisava, mas eu achava que ia me disfarçar usando uns óculos, né? E mudei o meu nome de Políbio Braga para Adolfo Braga, porque Adolfo é o meu nome do meio. Políbio é muito comum, a polícia me pegava fácil, né? O DOPS e os militares, mas Adolfo Braga não. E claro, eu não escrevia sobre política, né? Então eu acabei me dedicando à área econômica e na Revista do Globo a reportagem geral. E o meu editor, o Fúvio Bastos, naquela época, que era o chefe de reportagem, o chefe de redação era o Flávio Carneiro, que na época era namorado da depois Miss Universo Ieda Maria Vargas. O meu chefe de reportagem, ele, cada vez que aparecia alguém importante aqui em Porto Alegre, ele me destacava para fazer uma... tu vai poder fazer bastante laudas, ou seja, eu ia ganhar bem naquele mês. Eu entrevistei aquele pessoal todo que se projetou no começo daquela música popular brasileira ali. Então é tempo do Caetano, eram os festivais enormes da Record, festivais de música brasileira, época do Geraldo Vandré, enfim, Caetano Veloso, Gilberto Gil, a irmã do Caetano Veloso, uma cantora famosíssima até hoje, né? A Maria Bethânia. Enfim, e o Chico Buarque, né? A música da época era para ver a banda passar, né? Então o Chico, entrevistei o Chico, era jovem, na época eu também era jovem, né? Virei fã de todos eles, claro, né? Na época quem que não era fã deles? Todo mundo era fã deles, né? Mas nos últimos anos eu confesso para vocês que, embora a música do Chico Buarque continue me tocando, e eu continuo tocando, inclusive, há pouco estava até ouvindo ela aqui no meu computador, uma das músicas dele, ele como persona, digamos assim, tudo bem, exige todo o meu respeito e tal, mas enquanto personagem político, apoiando de modo cego o PT, o governo Lula, o governo Dilma, sabendo o que está fazendo, o que está apoiando pessoas que estão sendo investigadas como ladrões, pessoas que estão na cadeia como ladrões, como esses líderes do PT, ex-presidentes nacionais do Partido dos Trabalhadores, como o Zé Dirceu, Zé Genuíno, tesoureiro nacional, 2 já na cadeia. Basta, parece ser tesoureiro nacional do PT para acabar na cadeia, né? O Vacari Neto, Delúbio. E sabendo todas essas falcatruas aí que o Lula tem promovido ao longo dos tempos no Brasil, esse governo mentiroso e corrupto da Dilma Rousseff, a gente fica se perguntando, puxa, mas como é que uma pessoa como o Chico Buarque, né, que todo mundo admira como artista, até como intelectual, como é que ele pode apoiar assim tão cegamente esse governo e esse partido, né, dos trabalhadores? Eu estou falando tudo isso aí a respeito do Chico Buarque porque ele se envolveu num incidente meio curioso na semana passada. Eu falei sobre isso aqui para vocês, né? Já escrevi, aliás, sobre isso aqui. Eu estou falando a primeira vez aqui. Ele se envolveu lá no Leblon, estava saindo de um bar lá, bêbado provavelmente, né? Porque ele passa o dia todo bebendo, quando não está se emboletando. Ele brigou lá com o pessoal que estava por lá, no Leblon também. Bateram boca, o pessoal cobrou dele. Pô, Chico, o que você é para apoiar um governo como esse do PT? E ele mesmo respondeu, um merda. E os caras disseram, você é um merda, isso aí que você é. Bom, isso aí acabou vazando nas redes sociais e provocou uma verdadeira comoção, né? De um lado, quem critica o Chico Buarque, como eu critico por estar com essa posição totalmente irracional, incompreensível, ou compreensível demais, né? E do outro lado os que estão aboletados aí de alguma forma no governo, né? O próprio Lula fez uma mensagem, o Instituto Lula, né? A Dilma também botou uma mensagem nas redes sociais, né? Ficou aquele bate-boca.
mas muita gente tergiversando a respeito da verdadeira natureza daquele bate-boca com o Chico Buarque, né? Porque, na verdade, as críticas que se fazem ao Chico Buarque, como se fazem ao Luiz Fernando Veríssimo, são críticas às posições políticas deles como pessoas, né? Não, ninguém está criticando o artista ou o intelectual, não é isso aí, né? Ninguém está atacando o Chico Buarque ou o Luiz Fernando Veríssimo enquanto intelectuais, enquanto artistas, enquanto cantores, não é isso aí. É a crítica em relação a eles como pessoas, até como pessoas públicas, não é? Porque eles estão na cena pública, como pessoas, como personalidades, inclusive. A gente está cansado de saber que muitas pessoas públicas como eles usam muitas vezes a posição que ocupam dentro da sociedade para defender causas indefensáveis. Não é só o Chico agora que está fazendo esse papelão aí, é muita gente que está fazendo isso aí. De modo que eu queria deixar esse registro aqui para vocês, nesse início de semana, a respeito desse caso aí, para deixar bem claro que cada vez mais nós, os brasileiros, devemos sim fazer críticas, inclusive públicas sim, a essas pessoas públicas que se expõem dessa maneira, né? Porque um jornalista, por exemplo, como eu, que vem a público aqui conversar com vocês, ele tem que estar sujeito a uma conversação pública também, seja no supermercado, onde tiver. E se alguém não estiver de acordo com as suas posições, tem todo o direito sim de abordar essa pessoa pública a respeito das posições que ela toma dentro da sociedade, concordando ou discordando delas, né? Aliás, quase que diariamente pessoas me abordam na rua, me abordam no supermercado, na fila de cinema para conversar comigo. Confesso para vocês que é em 100% dos casos para me apoiar, até porque 90% está contra esses vagabundos. Então, e eu estou do lado agora dos 90%, já tive entre os 8% ou 10% que estavam do outro lado da cidade, mas agora não, agora estou assim, ó, a cavaleiro com a ampla maioria. É isso aí, eu volto amanhã.